Milionário fica surpreso ao abrir a porta e ver a mendiga negra que mandou para a cadeia. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, mas na mansão de Eduardo o ar era pesado de tensão e ambição. Com seu terno impecável e uma expressão que misturava desprezo e indiferença, ele se preparava para mais um dia de negócios. Mas ao abrir a porta de entrada, sua realidade se despedaçou. Diante dele, uma figura familiar, mas distorcida pela dor e pela luta, o encarava. Era Clara, a mulher que um dia ele havia acusado injustamente, a razão pela qual ela passara anos em uma cela fria. A pele de Clara, que antes brilhava com a luz da esperança, agora estava marcada pelo sofrimento e pela luta cotidiana. Seu cabelo desgrenhado dançava ao vento e em seus olhos havia uma mistura de raiva e determinação. Eduardo sentiu um nó na garganta, lembranças de um passado que ele se esforçara para enterrar vieram à tona. Encara-la era como olhar em um espelho quebrado, reflexos de suas escolhas lhe regurgitavam na cara. Você, o que está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz traiçoeira. O desprezo em seu tom refletia sua frieza. Clara deu um passo à frente, desprezando a distância que ele tentava impor. Vim exigir uma explicação, Eduardo. Não posso acreditar que você ainda tenha coragem de mostrar essa cara. As palavras saíam dela como punhais e cada uma atingia diretamente o coração de Eduardo. Ele não queria se lembrar do dia em que decidiu acusá-la de roubo, quando declarara que ela era responsável por um crime que não cometera. Algo em sua mente se contorceu, ele quis defender-se, mas não havia palavras. Seus dias de riqueza e poder estão contados, ela continuou, a voz tremendo. Eu sei mais do que imagina e não estou sozinha nessa. Um arrepio percorreu a espinha dele. O que ela poderia saber? Aquela mulher destituída, vagando pelas ruas, tinha informações que poderiam desmoronar seu império. A incerteza aterrorizava Eduardo e por um instante os papéis se inverteram. Quem era o caçador e quem era a presa, os dois ficaram em silêncio, o mundo ao redor parecia se silenciar. O que se escondia naquela antiga relação era um labirinto de dor e injustiça, e agora as cicatrizes eram reveladas, expostas à luz. Eduardo sentiu o peso da culpa. As vozes em sua cabeça, que sempre clamaram por poder e controle, agora eram abafadas por uma nova dúvida. Vingança ou reconciliação? Ele estava diante da mulher que destruiu suas certezas, mas também a que poderia trazer à tona seus maiores medos. Clara olhou nos olhos dele, buscando algo que agora era breve e frágil, a possibilidade de redenção. Eduardo respirou fundo, sentindo a luta interna. A tensão entre eles era palpável. Um mundo de segredos e traumas compartilhados pairava no ar, esperando ser desvendado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. O silêncio entre Eduardo e Clara era tão denso que parecia cortar o ar ao redor. Ele podia sentir o coração disparado, a respiração pesada. O que você quer de mim, Clara? Ele tentava manter a voz firme, mas a dúvida escorria por suas palavras. Quero justiça! A fatídica resposta saiu de seus lábios como um trovão, ecoando no corredor. Mas não sou eu quem vai trazer isso. É você. Sem avisar, Clara arrancou de sua bolsa um envelope grosso, seu olhar feroz não se desviava. Você pode tentar se esconder atrás do seu dinheiro, mas não poderá esconder a verdade. Eduardo hesitou ao ver o envelope. Ele sabia que aquilo não poderia ser algo bom. Do que você está falando? O que tem aí? A curiosidade o consumia, mas o medo de descobrir a verdade era ainda mais forte. Esse arquivo pode derrubar você, Eduardo. As palavras dela eram venenosas. Comprovações, testemunhas, você não tem ideia do que você fez, de quem você está envolvido. Ele lutou para manter a calma. Gritos invadiam sua mente, ecoando instruções de controle e poder, mas tudo o que fazia agora era sucumbir. Não acredito em você. Você está delirando. A negação caía pesada, mas Clara não recuava. Então, o que aconteceu em seguida transformou tudo que Eduardo conhecia em fragmentos. Um estrondo alto cortou o ambiente, as portas da mansão se abriram de maneira abrupta. Uma figura apareceu. Um homem imponente, trajando um macacão escuro, com marcas de tatuagens visíveis nas mãos. Ele parecia um pesadelo saído das sombras. Desculpe incomodar, Eduardo, mas tem algo que você precisa saber. A voz do homem era grossa, carregada de intenção. Clara se afastou automaticamente, o olhar dela agora fixo na figura, um misto de alívio e medo.
Quem é você? Eduardo se agachou levemente, seu corpo se preparava para uma luta que não queria. O homem não respondeu imediatamente, focou em Clara. Você deveria ter ficado longe dele, Clara. Agora é tarde demais. Como você? Clara gaguejou, a cor sumindo de seu rosto. O homem pegou uma foto do bolso e entregou a ela, os olhos dele ardendo de conhecimento. Clara a encarou e seu semblante mudou radicalmente. A confusão cedeu lugar a um horror inominável. Estava na hora de você saber a verdade sobre sua vida, Clara. O homem virou-se para Eduardo. Seu olhar cortante, e também sobre a sua. Clara não é quem você pensa. O nó na garganta de Eduardo se apertou ainda mais. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Foi um grito, uma súplica, um medo que transbordava. Clara observou o homem com olhos arregalados, a revelação a deixando totalmente paralisada. Ela é mais do que uma vítima na sua história, Eduardo. Você a conhecia, mas não a verdadeira Clara. Cada palavra era uma punhalada, como se um segredo sombrio estivesse vindo à tona e a realidade de tudo o que tinha acontecido estava prestes a desmoronar. Um silêncio mortal se instalou entre eles e Eduardo sentiu a terra tremer sob seus pés. O passado, que ele sentira seguro, agora se desmanchava e as implicações daquelas palavras reverberavam na sua mente. O que estava por vir poderia alterar todo o significado de sua vida. Clara, o que você está escondendo? Eduardo questionou, seus olhos transitando de raiva para confusão e, finalmente, medo. O que significava aquela revelação? O que ele não sabia. Uma buzina soou do lado de fora, como um aviso. O homem fez um gesto para que Clara seguisse com ele, e ela hesitou, os olhos dela entre Eduardo e a nova aliança. O que viria agora? Essa era a pergunta que ressoava em seus pensamentos enquanto as sombras se juntavam ao redor. A tensão estava no ar e a verdade sempre pronta para se revelar tornava-se uma tempestade prestes a eclodir. O silêncio mortal se instalou entre eles, como se o mundo tivesse parado. Eduardo estava confuso, ainda digerindo as palavras do homem, enquanto olhava para Clara, que estava paralisada. A tensão aumentava a cada segundo. Eduardo sentia o coração acelerar, sua mente corria, buscando respostas. O que era verdade? Que segredos poderiam estar escondidos? Clara, o que você esconde? Ele insistiu, começando a perder a paciência. O homem à sua frente sabia algo e ele precisava saber, mas Clara parecia distante, como se ainda tentasse processar a revelação. Então, como uma bomba prestes a explodir, Clara tinha algo a dizer. Eduardo, por favor, você precisa entender. Ela hesitou, olhando para o homem. À sua frente, eu não sou só uma mendiga, não sou uma vítima fácil. Eu tenho uma história. Uma história? Eduardo se sentiu levemente insultado. E que história poderia justificar o que você passou? Você tinha a chance de se defender e você não entende. Eu não fui apenas presa por um crime que não cometi. Eu me envolvi com pessoas perigosas, coisas que você não conhece. Clara gesticulou intensamente, mas seu olhar era vago, distante. O que você sabe sobre o passado da sua família? As palavras dela atingiram Eduardo como um soco. O que você está insinuando? O tom de sua voz tremia. Isso não é sobre mim, mas é sobre você e muito mais. Você precisa saber. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, enquanto ela hesitava. O homem ao lado dela ficou em silêncio, como se esperasse que ela revelasse o que guardava. Eduardo começou a ficar nervoso. Porque Clara estava falando assim? Chega! O que você quer dizer com isso? Então, em um movimento abrupto, o homem entregou outra foto para Clara, desta vez uma mais nítida. Era uma imagem antiga, desbotada, mas curiosamente familiar. Eduardo se aproximou, o que viu fez sua cabeça girar. Era uma foto de sua mãe, e não estava sozinha. Ao lado dela estava Clara, mais jovem, aparentemente feliz em um evento festivo. Mas ao fundo um homem se destacava e ao olhar mais de perto, Eduardo percebeu que era um homem que ele conhecia. Isso não pode ser, ele gaguejou, o choque começando a tomar conta. Vocês eram amigas? Não, Eduardo, é mais do que isso. Eu sou sua irmã. As palavras explodiram no ar, trazendo consigo um turbilhão de emoções. Eduardo sentiu seu mundo desabar em questão de segundos. Ele não acreditou. Lembrou-se das histórias que sua mãe contava sobre sua infância, sobre uma perda, sobre a dor de ter que arrancar algo do próprio coração. Clara não poderia ser sua irmã. Não era possível. Isso não faz sentido, ele gritou, a voz ecoando pela mansão vazia. Você está mentindo. Não estou nossa mãe, ela me contou tudo antes de partir. Clara gritava agora. Desespero na voz. Ela sabia quem eu era e quem eu tinha me tornado, me deixando para trás. E você estava tão confortável em sua vida quando eu estava lutando nas ruas. Eduardo ficou paralisado. As memórias começaram a amassar seus pensamentos. A sensação de traição, dor e confusão o sufocava. Ele se virou para o homem. Você sabia disso.
O que você tem a ver com isso? O homem deu um passo à frente, seu olhar implacável. Eu sou quem trouxe a verdade de volta. Clara não é só uma vítima. Ela é parte de uma história que você nunca soube, e essa verdade pode destruir tudo o que você construiu. Um tremor percorrer sua espinha. Edward sentia a vida sair de seu controle. O que mais ele não sabia? A verdade que estava prestes a explodir na sua frente era um mistério envolto em sombras. Ele olhou para Clara, seus olhos buscando uma resposta, mas ela parecia tão perdida quanto ele. O passado gritava atrás de sua mente, mas a realidade era um labirinto de segredos, e agora ele estava mais perdido do que nunca. Silêncio, um silêncio ensurdecedor. O futuro parecia incerto, como uma nuvem escura prestes a desabar. O que mais estava escondido nas profundezas desse emaranhado de vidas cruzadas? O que viria a seguir? O silêncio continuava esmagador e Eduardo olhava para Clara, buscando entender a confusão que a envolvia, a revelação de que ela era. Sua irmã ecoava em sua mente como um grito distante. Ele se sentia em um labirinto sem saída, mais perdido do que nunca. O passado transformava-se em um pesadelo e ele não sabia como lidar com tudo isso. Mas o homem à sua frente, que parecia um emissário do desespero, não havia terminado. Clara, você precisa contar a ele sobre a noite. Sua voz estava carregada de urgência e isso atraiu a atenção de todos na sala. Eduardo franziu os olhos, sua curiosidade misturando-se com o medo. Que noite? O que mais poderia ser revelado? Que noite? Eduardo exigiu, suas palavras carregadas de desespero. O que você está escondendo agora? Ela hesitou, a expressão no rosto dela era uma mistura de dor e relutância. Eduardo, por favor, isso pode mudar tudo. A atmosfera pesava com uma tensão que era quase palpável. Clara estava tremendo e o homem ao lado dela mantinha um olhar exigente, como se esperasse uma resposta. O que tinha acontecido naquela noite, há tantos anos? Eduardo não suportava mais essa pressão. Ele precisava saber. Falamos sobre a noite em que tudo mudou, o homem começou, mas Clara o interrompeu, levantando a mão. Não agora. Você não entende o que isso significa. É arriscado demais. Mas era tarde demais. As palavras do homem pairavam no ar como um prenúncio de desastre. Um grito repentino cortou o tenso clima e os três se viraram rapidamente. Foi a expressão de horror de Clara que gerou o pânico. Ao longe, um estrondo ressoou e a porta da mansão arrebentou. A figura de Eduardo se encolheu. Um grupo de homens armados invadiu a sala, suas silhuetas projetadas contra a luz forte do sol. O caos se instalou. Eduardo sentiu seu coração disparar. O que estavam fazendo ali? Aqueles rostos eram análogos ao que ele conhecia de zonas perigosas, uma sombra do passado, todos no chão. Agora, a voz do líder grave e autoritária fazia o chão tremer. Clara se encolheu, seus olhos arregalados. Um dos homens apontou para ela. Você. Venha aqui, não, Clara, Eduardo gritou, mas suas palavras não chegaram até ela. O terror tomava conta da situação. Ele não sabia se deveria correr, lutando ou tentar proteger a única conexão que lhe restava naquele momento instável. Mas antes que pudesse agir, um dos homens agarrou Clara e a arrastou para fora do local, enquanto ela gritava. Eduardo avançou pedindo para ela parar. A cena era uma confusão horrenda de gritos, violência e incerteza. A adrenalina corria, seu corpo lutando entre a necessidade de proteger Clara e o desejo de escapar daquele pesadelo. Mas no fundo de sua mente, uma estranha ideia iluminou sua confusão. Era melhor para Clara ficar com aqueles homens. Eles conheciam a história que estava sendo construída ali. Saia daqui! Eduardo gritou para o homem que o encarava. Furia e salvação numa mesma frase, mas o homem de olhos frios apenas riu, como se soubesse de algo que Eduardo não fazia ideia. Você não sabe de nada. Não sabemos quem realmente é essa mulher. Essa não é sua irmã. Está tudo começando agora. Ele olhou para Clara sendo levada e algo em sua voz sugeria que deveria haver mais dentro daquela narrativa. O que mais estava oculto? Uma mente insana ou uma verdade terrível? Era a última palavra que escapava de seus lábios quando olhou mais uma vez para Clara, desaparecendo nas mãos de quem poderia ser seu maior inimigo ou o único que ainda tinha alguma resposta. E então a porta se fechou com um estrondo. Eduardo estava sozinho, envolto na obscuridade da incerteza, na linha tênue entre passado e presente, sentindo-se numa cadeira elétrica, com cada sensação borbulhando e cada resposta se afastando. O que estava por vir seria muito mais do que ele poderia imaginar. O silêncio continuava esmagador e Eduardo olhava para Clara, buscando entender a confusão que a envolvia. A revelação de que ela era sua irmã ecoava em sua mente, como um grito distante. Ele se sentia em um labirinto sem saída, mais perdido do que nunca. O passado transformava-se em um pesadelo e ele não sabia como lidar com tudo isso.
Mas o homem à sua frente, que parecia um emissário do desespero, não havia terminado. Clara, você precisa contar a ele sobre a noite. Sua voz estava carregada de urgência e isso atraiu a atenção de todos na sala. Eduardo franziu os olhos, sua curiosidade misturando-se com o medo. Que noite? O que mais poderia ser revelado? Que noite? Eduardo exigiu, suas palavras carregadas de desespero. O que você está escondendo agora? Ela hesitou, a expressão no rosto dela era uma mistura de dor e relutância. Eduardo, por favor, isso pode mudar tudo. A atmosfera pesava com uma tensão que era quase palpável. Clara estava tremendo e o homem ao lado dela mantinha um olhar exigente, como se esperasse uma resposta. O que tinha acontecido naquela noite, há tantos anos? Eduardo não suportava mais essa pressão. Ele precisava saber. Falamos sobre a noite em que tudo mudou, o homem começou, mas Clara interrompeu levantando a mão. Não agora. Você não entende o que isso significa. É arriscado demais. Mas era tarde demais. As palavras do homem pairavam no ar como um prenúncio de desastre. Um grito repentino cortou o tenso clima e os três se viraram rapidamente. Foi a expressão de horror de Clara que gerou o pânico. Ao longe, um estrondo ressoou e a porta da mansão arrebentou. A figura de Eduardo se encolheu. Um grupo de homens armados invadiu a sala, suas silhuetas projetadas contra a luz forte do sol. O caos se instalou. Eduardo sentiu seu coração disparar. O que estavam fazendo ali? Aqueles rostos eram análogos ao que ele conhecia de zonas perigosas, uma sombra do passado. Todos. No chão agora, a voz do líder grave e autoritária fazia o chão tremer. Clara se encolheu, seus olhos arregalados. Um dos homens apontou para ela. Você. Venha aqui, não, Clara, Eduardo gritou, mas suas palavras não chegaram até ela. O terror tomava conta da situação. Ele não sabia se deveria correr, lutar ou tentar proteger a única conexão que lhe restava naquele momento instável. Mas antes que pudesse agir, um dos homens agarrou Clara e a arrastou para fora do local, enquanto ela gritava. Saia daqui! Eduardo gritou para o homem que o encarava. Furia e salvação numa mesma frase, mas o homem de olhos frios apenas riu, como se soubesse de algo que Eduardo não fazia ideia. Você não sabe de nada, não sabemos quem realmente é essa mulher. Essa não é sua irmã, está tudo começando agora. O nó na garganta de Eduardo se apertou. O que você quer dizer com isso? Ele não podia acreditar. O homem se aproximou mais com um sorriso torto. A verdadeira identidade dela não é a que você conhece. Clara não é apenas sua irmã, ela está conectada a um jogo que você nem imagina. O passado dela não começa com você, Eduardo. É muito mais profundo. Foi um golpe nos sentidos e Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés, o que poderia ser mais dramático do que tudo que já havia presenciado. E então o homem puxou uma embalagem plástica do bolso e um brilho grudado em velhas memórias surgiu, uma etiqueta amarelada com um nome que fez o coração de Eduardo parar. Você não sabia? O nome dela, Clara, não é realmente Clara. É apenas um disfarce, uma nova identidade. Sua verdadeira origem é muito mais obscura e ligada à família que você pensava conhecer. Clara estava sendo arrastada para fora, se debatendo, mas as palavras do homem a paralisaram. Ela olhou para Eduardo e seu olhar continha um misto de desespero e verdade não revelada. Eduardo, escute, ela chamou, sua voz uma mistura de urgência e medo. Se você souber o que estou dizendo, entenderá por que tudo isso está acontecendo. O homem continuou, olhando com desprezo para Eduardo. Ela não é apenas uma sobrevivente. Ela é a chave para a queda da sua dinastia. Ela, então, uma explosão. O barulho retumbou e o vidro estilhaçou. O homem foi jogado para trás enquanto vários homens armados de rostos cobertos entraram na sala. O caos tomou conta, pessoas gritando, sombras correndo. Fuja! Clara gritou, tentando escapar. Mas Eduardo estava paralisado, consumido por tudo o que estava acontecendo e pela revelação bombástica de que Clara, sua irmã, também era uma ameaça. E assim, no meio do caos, a verdade se tornava um labirinto ainda mais complexo. Corações batiam descompassados, segredos eram expostos e o futuro parecia tão obscuro quanto as sombras que se formaram em torno deles. Cada respiração era uma dúvida. Quem estava ali para ajudar e quem realmente era Clara? Com isso na mente, Eduardo se viu em um emaranhado de mentiras e traições, sem saber mais o que era real. O silêncio ainda dominava, mas ele foi rompido pelo som estrondoso da porta quebrando. Eduardo estava paralisado, engasgado pela confusão que girava em sua cabeça. Clara sendo puxada para fora, gritos ao fundo. O líder dos invasores, sem dúvida, um homem imponente, apontou uma arma. Um frio percorreu a espinha de Eduardo. O que vocês querem? Ele gritou, mas sua voz saiu como um sussurro, sufocada pelo medo. O homem do olhar frio, ignorando a pergunta, se virou para Clara, agora sendo arrastada por dois capangas. Você realmente achou que podia se esconder? É hora de encarar a verdade.
O que você sabe sobre ela? Eduardo se lançou para frente, mas ele foi contido por um dos agressores, a força bruta feita uma prisão. Clara olhou para Eduardo, seus olhos cheios de desespero. Eduardo, sua voz fraquejou, mas Eduardo percebeu um brilho de determinação por trás do medo. O homem sorria, um sorriso que não chegava aos olhos. Ela é a chave, você entende? Quem mais poderia desviar de todos os nossos caminhos? Mas você, Eduardo, tem que saber, ela não é quem você pensa que é. Chega! Eduardo gritou, lutando contra a força que o segurava, mas estavam apenas começando. O homem fez um gesto e um dos capangas puxou Clara mais para perto. Então tudo mudou. Clara levantou a cabeça e os olhos mudaram. O que antes eram olhos atordoados agora brilhavam de um jeito intenso, quase sobrenatural. Basta! As palavras saíram dela como um raio, e, para surpresa de todos, Clara começou a se transformar diante de seus olhos. A pele, que parecia desgastada e marcada pela luta, agora exibia uma luminosidade inesperada. A tensão na sala parecia estalar como um fio prestes a romper. Vocês não sabem com quem estão lidando, e antes que Eduardo pudesse reagir, um clarão a envolveu. Foi como se a luz tivesse se materializado em torno dela, uma aura que pulsava e vibrava. Clara estava irrompendo em algo diferente, algo além do que qualquer um poderia imaginar. Os capangas hesitaram, sem saber se deviam avançar ou recuar. A transformação era tão intensa que parecia desestabilizar a própria realidade ao redor. O líder dos homens armados virou o rosto. O que você fez? A voz saiu trêmula, cheia de pavor e descrença. Eu fui esconder essa verdade por muito tempo, mas não mais. O grito de Clara soou como uma declaração e a sala inteira tremeu. Eduardo, atônito, estava entre o espanto e a admiração. Havia algo inexplicável ali, algo que desafiava tudo o que ele conhecia. Ela não pertence a este mundo, o homem sombriamente afirmou, mas as palavras mal conseguiam se formar. Eduardo percebeu a espiral de caos crescendo, o passado, o presente. Tudo se entrelaçava como um labirinto inextricável. E aí, quando o passado e presente pareciam se fundir, o ápice da transformação aconteceu. Um grito estrondoso reverberou e Clara parecia se elevar do chão, a energia pulsando freneticamente ao seu redor. O homem, antes confiante, começou a recuar. É ela. Não pode ser, Eduardo sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Ele desejava entender, mas a verdade estava se desdobrando diante dele como um pesadelo. Clara, o que você é? Ele gritou, desesperado. Eu sou mais do que uma irmã, Eduardo, e você não é quem pensa que é também. As palavras dela cortaram como uma faca. Eduardo sentiu a realidade oscilar. A revelação estava prevista como um trovão antes da tempestade. Os segredos que ele pensava saber agora desmoronavam em uma cascata de incertezas. Você está ligado a isso mais do que imagina, Clara declarou, a força dela irrompendo em cada sílaba. O caos da sala foi eclipsado pela energia que emanava dela. E quando tudo parecia prestes a se desatar em uma tempestade de revelações e eventos inesperados, os homens armados, que estavam prontos para atacar, começaram a recuar horrorizados. Eduardo olhou ao redor, o vazio silencioso em seu coração preenchido por perguntas. O que mais havia por trás daquela verdade? Clara o olhou nos olhos e, naquele momento, Eduardo soube que tudo mudaria. A história que pensara conhecer estava apenas começando e ele estava a um passo de descobrir que as ligações entre eles eram muito mais complexas do que jamais imaginou, e a pergunta ecoava em sua mente. O que aconteceria agora? O silêncio ainda dominava, mas ele foi rompido pelo som estrondoso da porta quebrando. Eduardo estava paralisado, engasgado pela confusão que girava em sua cabeça. Clara sendo puxada para fora, gritos ao fundo. O líder dos invasores, sem dúvida, um homem imponente, apontou uma arma. Um frio percorreu a espinha de Eduardo. O que vocês querem? Ele gritou, mas sua voz saiu como um sussurro, sufocada pelo medo. O homem do olhar frio, ignorando a pergunta, se virou para Clara, agora sendo arrastada por dois capangas. Você realmente achou que poderia se esconder? É hora de encarar. A verdade, Eduardo viu o desespero nos olhos de Clara. Eduardo, basta! Gritou o homem, e o poder na sua voz fez o espaço tremer. Ela precisa entender quem realmente é. Ouvindo isso, Eduardo ficou perplexo. Então, Clara se endireitou e, enquanto ela se preparava para falar, algo aconteceu. Um estrondo, uma explosão. E não era apenas a energia da transformação. Era algo mais físico. Um carro bateu na parede da mansão, fazendo tudo balançar. O impacto foi brutal, sacudindo o ambiente como um terremoto. A porta se abriu em alta velocidade e, em meio à poeira, uma sombra emergiu. Clara, Eduardo, estou aqui. Era a voz de uma mulher, uma figura conhecida. O mundo de Eduardo parecia se desvendar. Diante dele, enquanto ele reconhecia a mulher que entrava, sua mãe.
Mãe! A palavra saiu como um sussurro e a visão dela, em um vestido que parecia ter saído de um filme, apenas intensificou a confusão. Clara olhou, boquiaberta. Você está viva? Eduardo tentou caminhar na direção dela, mas os capangas o empurraram para trás. Não é só isso, a mãe de Eduardo começou a falar, mas um dos homens, ainda atordoado, finalmente gritou. Pegue-a, e antes que alguém pudesse reagir, ele se lançou na direção dela. Mas ela estava rápida. Com um movimento ágil, ela desarmou o homem, girando o braço dele enquanto ele se contorcia. Eu não estou sozinha, ela revelou, e Eduardo percebeu que ao seu lado estavam outros que pareciam ser amigos dela, com um olhar determinado. Eles eram um grupo forte, e as inseguranças de Eduardo começaram a se desvanecer. Mas a reviravolta estava apenas começando. Clara, agora mais fixa no que estava acontecendo, olhou para a mãe de Eduardo e com um grito intenso disse: Você não pode estar aqui. Você não devia ter voltado. Você não tem ideia do que está acontecendo. Temos que sair agora. A mãe de Eduardo insistiu, mas a tensão era palpável. Clara estava prestes a ceder ao desespero. Então foi quando a verdade absoluta brotou em um fôlego desesperado. Eduardo, a questão não é apenas sobre nós. Você também não é quem pensa que é. Os olhos de Clara brilharam. Com uma nova determinação. Você está em perigo, todos estamos. A expressão de Eduardo se contorceu em confusão. Como assim? Você é um dos herdeiros de um legado que eu nunca pude compartilhar com você. O homem que você conhecia não era apenas um amigo. Ele foi manipulado para se afastar da verdade. E a verdade é que a família de vocês está entrelaçada com a minha de uma forma que nem nós conseguimos compreender. Seu coração parou. Uma herança, um legado. E enquanto todo o cenário se desdobrava como uma peça de teatro, o choque foi interrompido por outra explosão, desta vez na parte de trás da mansão. Mais inimigos. Eles estão vindo, uma voz gritou do lado de fora. Era o choque de uma invasão ainda maior. Eduardo agora olhou para Clara sem saber em quem realmente confiar. O que mais você não me disse? Pensou. Os homens estavam se aproximando e a única coisa clara em sua mente era que precisava sair dali, mas como? Lute! Gritou sua mãe, enquanto a equipe se preparava. Lute por sua verdade, Eduardo. O coração dele estava acelerado. Clara, precisamos saber o que mais está escondido, o que isso significa para nós. Uma resposta estava prestes a jorrar, mas os ecos das vozes dos invasores se intensificavam. E naquele momento, Eduardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Quem eram os aliados? Quem era o inimigo? E o legado que agora se atrapalhava em meio à confusão. Tudo isso parecia mais complicado do que nunca. O tempo corria. Ele não sabia como, mas precisava se libertar da teia de mentiras, e as almas ao seu redor, cada vez mais confusas e raras, representavam a escolha mais difícil de sua vida. Uma escolha que poderia mudar tudo. A tensão estava no ar e Eduardo sentia que as coisas estavam prestes a explodir. Clara tinha revelado que havia mais em jogo do que ele jamais imaginou, e agora sua mãe estava ali, como uma miragem do passado. Os invasores se aproximavam, alguns recuando, outros prontos para atacar. Eduardo estava em choque, o coração batendo forte em seu peito. Eduardo, precisamos sair agora! A voz de sua mãe soava urgente, mas havia algo nos olhos dela que o fez hesitar. Então, sem aviso, ela se virou para Clara. Você precisa confiar em mim, Clara. É a única forma de conseguirmos sair daqui. Tanta confusão ferveu em sua mente. Era muito para processar. Antes que pudesse responder, um dos homens armados virou a arma na direção de Clara e tudo aconteceu tão rapidamente. Saia da frente! Eduardo gritou, mas quando se virou, Clara estava dando um passo à frente. A luz que a envolvia pulsava intensamente e, de repente, uma onda de energia emanou dela. Os homens hesitaram, assustados. A sala tremeu, uma brisa forte acompanhou a luz. E antes que Eduardo pudesse entender, Clara levantou as mãos, então tudo mudou. A energia da transformação disparou em direções opostas, como um raio, mas não era isso que Eduardo esperava. O chão se abriu em fissuras, quase como se o espaço estivesse se despedaçando. Naquele momento, uma figura familiar saiu de dentro do brilho que emanava de Clara, como se estivesse emergindo de outro mundo. Eduardo piscou, tentando entender o que via. Pai, ele murmurou, o coração afundando. Não podia ser. O homem que todos acreditavam estar morto há anos, seu pai, agora estava ali, esplendoroso e quebrando cada expectativa que Eduardo tinha. Eu voltei, Eduardo. A voz dele era familiar, mas ressoava em uma frequência que Eduardo nunca ouvira. E há muito que precisamos discutir. As palavras do pai eram carregadas de um peso que Eduardo não conseguia suportar. A sala estava em completo caos. Os homens armados, vendo a cena, trocavam olhares de pânico. Isso não está acontecendo, um deles gritou, enquanto outros recuavam, atordoados com a súbita reviravolta. Clara olhou para Eduardo, que estava tão atordoado que não conseguia se mover.
Ela também parecia chocar-se. O que isso significava? Para que tudo aquilo, a verdade agora se misturava com algo mais profundo e sombrio. Você. Você é meu pai? Eduardo perguntou, a voz trêmula, um nó na garganta. Mas como? Você estava? Eu escapei. E o que você precisa entender, filho, é que todas as mentiras que cercam nossa família são mais profundas do que você imagina. A intensidade no olhar dele fez Eduardo sentir um frio na espinha. Você nunca teve que esconder isso de mim, Eduardo gritou, ressentido. Por que tudo isso? Porque há forças maiores em jogo e Clara, ela é parte disso. A conexão de vocês é mais do que você pode entender. A verdade é que os laços que nos unem vão muito além do que imaginamos. As palavras do pai pairaram no ar como um eco de um tempo que Eduardo não conhecia. A sala estava cheia de tensão e confusão. Clara olhou para Eduardo, seus olhos cheios de temor e compaixão. Eduardo, tudo isso pode ser a chave para tudo o que você precisa descobrir. Verdade sobre nós e sobre o que realmente aconteceu. Mas no meio da emoção, o som de sirenes ao fundo começou a zunir, crescendo como uma tempestade. O pânico tomou conta e Eduardo percebeu que o tempo estava se esgotando. Precisamos ir, ele exclamou. Mas enquanto tentava fazer sua escolha, uma explosão fora da mansão sacudiu o espaço. As paredes vibraram e, num instante, uma nova onda de homens armados invadiu a sala. Saia do caminho! Era a última coisa que Eduardo ouviu antes que a luz ofuscante os envolvesse novamente. Mas agora a verdade não era clara. Aquilo que parecia um retorno ao lar havia se transformado em um pesadelo sem fim. Com a confusão crescente, a única certeza que restava era a incerteza. O que mais estava escondido, onde a lealdade realmente se encontrava, todos eles agora estavam dentro de um quebra-cabeça que talvez nem quisessem desvendar. O silêncio ainda dominava, mas ele foi rompido pelo som estrondoso da porta quebrando. Eduardo estava paralisado, engasgado pela confusão que girava em sua cabeça. Clara sendo puxada para fora, gritos ao fundo. O líder dos invasores, sem dúvida, um homem imponente, apontou uma arma. Um frio percorreu a espinha de Eduardo. O que vocês querem? Ele gritou, mas sua voz saiu como um sussurro, sufocada pelo medo. O homem do olhar frio, ignorando a pergunta, se virou para Clara, agora sendo arrastada por dois capangas. Você realmente achou que poderia se esconder? É hora de encarar a verdade. Eduardo viu o desespero nos olhos de Clara. Eduardo, eu... Basta! Gritou o homem, e o poder na sua voz fez o espaço tremer. Ela precisa entender quem realmente é. Ouvindo isso, Eduardo ficou perplexo. Então Clara se endireitou e, enquanto ela se preparava para falar, algo aconteceu. Um estrondo, uma explosão. E não era apenas a energia da transformação. Era algo mais físico. Um carro bateu na parede da mansão, fazendo tudo balançar. O impacto foi brutal, sacudindo o ambiente como um terremoto. A porta se abriu em alta velocidade e, em meio à poeira, uma sombra emergiu. Clara, Eduardo, estou aqui. Era a voz de uma mulher, uma figura conhecida. O mundo de Eduardo parecia se desvendar diante dele enquanto ele reconhecia a mulher que entrava, sua mãe. Mãe! A palavra saiu como um sussurro e a visão dela, em um vestido que parecia ter saído de um filme, apenas intensificou a confusão. Clara olhou, boquiaberta. Você está viva? Eduardo tentou caminhar na direção dela, mas os capangas o empurraram para trás. Não é só isso, a mãe de Eduardo começou a falar, mas um dos homens, ainda atordoado, finalmente gritou. Pegue-a, e antes que alguém pudesse reagir, ele se lançou na direção dela. Mas ela estava rápida. Com um movimento ágil, ela desarmou o homem, girando o braço dele enquanto ele se contorcia. Eu não estou sozinha, ela revelou. E Eduardo percebeu que ao seu lado estavam outros que pareciam ser amigos dela, com um olhar determinado. Eles eram um grupo forte e as inseguranças de Eduardo começaram a se desvanecer. Mas a reviravolta estava apenas começando. Clara, agora mais fixa no que estava acontecendo, olhou para a mãe de Eduardo e com um grito intenso disse: Você não pode estar aqui. Você não devia ter voltado. Você não tem ideia do que está acontecendo. Temos que sair agora. A mãe de Eduardo insistiu, mas a tensão era palpável. Clara estava prestes a ceder ao desespero. Então foi quando a verdade absoluta brotou em um fôlego desesperado. Eduardo, a questão não é apenas sobre nós. Você também não. Quem pensa que é? Os olhos de Clara brilharam com uma nova determinação. Você está em perigo, todos estamos. A expressão de Eduardo se contorceu em confusão. Como assim? Você é um dos herdeiros de um legado que eu nunca pude compartilhar com você. O homem que você conhecia não era apenas um amigo. Ele foi manipulado para se afastar da verdade. E a verdade é que a família de vocês está entrelaçada com a minha de uma forma que nem nós conseguimos compreender. Seu coração parou. Uma herança, um legado, e enquanto todo o cenário se desdobrava como uma peça de teatro, o choque foi interrompido por outra explosão, desta vez na parte de trás da mansão. Mais inimigos.
Eles estão vindo, uma voz gritou do lado de fora. Era o choque de uma invasão ainda maior. Eduardo agora olhou para Clara sem saber em quem realmente confiar. O que mais você não me disse? Pensou. Os homens estavam se aproximando e a única coisa clara em sua mente era que precisava sair dali, mas como? Lute! Gritou sua mãe, enquanto a equipe se preparava. Lute por sua verdade, Eduardo. O coração dele estava acelerado. Clara, precisamos saber o que mais está escondido, o que isso significa para nós. Uma resposta estava prestes a jorrar, mas os ecos das vozes dos invasores se intensificavam. E naquele momento, Eduardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Quem eram os aliados, quem era o inimigo, e o legado que agora se atrapalhava em meio à confusão. Tudo isso parecia mais complicado do que nunca. Mas então outra figura irrompeu da poeira e todos congelaram. Era um homem mais velho, cabelos grisalhos e um olhar que misturava tristeza e fúria. Ele estava com um laptop, seus dedos dançaram sobre o teclado e em segundos a tela iluminou com imagens familiares. Não pode ser, Eduardo sussurrou, a respiração presa na garganta. Papai, o homem levanta a câmera do computador, mostrando uma gravação. Eduardo viu a primeira imagem. Seu pai, preso em uma sala escura, cercado por aqueles homens, todos sorrindo de forma malévola. O que era isso? Eduardo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Você está sendo manipulado, Eduardo. Eles te enganaram durante anos. A voz de seu pai ressoava através do laptop. Clara não é apenas sua irmã. Ela é a última chave. Mas você precisa saber a verdade sobre sua verdadeira mãe. Uma voz estrondosa cortou a sala. Isso é o que vocês chamam de legado? O homem imponente do grupo, a arma ainda em punho, avançou. Vocês estão todos enganados. Clara é uma traidora. Ele apontou a arma direto para Clara e Eduardo gritou, não. A tensão atingiu o ápice. A revelação estava prestes a estourar e fazer tudo desmoronar. Eduardo olhou para a tela novamente, as palavras ainda ecos em sua mente. A verdade sobre sua mãe é muito mais trágica do que imaginar. Mas antes que você ouça, você deve entender, a explosão da voz de seu pai se apagou e o mundo parou, deixando Eduardo em um mar de perguntas. O que estava sendo escondido, a verdade que poderia rasgar o coração dele em pedaços, o momento que poderia mudar tudo. E nesta tempestade de revelações, Eduardo percebeu que nada nunca mais seria o mesmo. A atmosfera estava carregada de tensão. Eduardo olhou para a tela do laptop, seu coração batia descompassado. A imagem do pai, preso, cercado por homens que representavam tudo o que ele temia. Papai, a única palavra que escapou de seus lábios, um sussurro cheio de incredulidade. Olhando para Clara, a expressão dela era de pura confusão e determinação. O espaço tremeu e uma nova onda de nervosismo fez Eduardo se sentir como se estivesse prestes a desabar. Clara, precisamos sair agora! Gritou a mãe dele, sua voz rasgada pela urgência. Eduardo olhou ao redor, viu os homens armados fechando o cerco e percebeu que o momento era crítico. Clara tinha que confiar na mãe dele, mas a verdade, ela estava conectada a um universo que tinha mais segredos do que ele podia contar. O que você esconde, Clara? A pergunta saiu como um eco, ressoando em seu coração angustiado. Antes que ela pudesse responder, um novo grito ecoou pela sala. Peguem eles! Um dos capangas avançou a arma. Em punho, os outros homens o seguiram, mas naquele momento, Eduardo sentiu uma onda de coragem. Ele não permitiria que mais ninguém fosse machucado. Com um grito, ele se pôs na frente de Clara. Não! Eduardo bradou, a voz firme e decidida. Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com gratidão, mas também com um profundo temor. O que você está fazendo? Ela sussurrou, mas ele só podia pensar no que havia em jogo. O que quer que esteja por trás disso tudo, nós vamos descobrir juntos. A frase saiu como um juramento e na mesma fração de segundo, uma luz estonteante explodiu. A explosão de Clara foi uma onda de energia, uma luz tão intensa que todos na sala foram jogados para trás. Eduardo sentiu a força dela atravessá-lo, como se algo desperto estivesse se manifestando. A sala girou e os homens no chão soltavam gritos de pavor. Ele viu Clara se levantar, transformada. Os capangas recuaram, mas o homem imponente não se intimou. Você não pode mudar o que já está escrito, ele gritou, enquanto o caos se instalava com eco ao seu redor. Eduardo percebeu agora, não apenas ele, mas todos estavam lutando por suas verdades. A cena parecia ter saído de um filme, mas agora era a realidade deles. Clara, cada vez mais forte, fez os homens fugirem. Vamos! Gritou a mãe de Eduardo, puxando sua mão. Agora vá! Eles correram para a saída enquanto o chão parecia desmoronar atrás deles. Eduardo olhou para Clara, que o acompanhava, e sentiu algo mudar. Foi você quem me trouxe até aqui! Ele exclamou, e os dois trocaram um olhar cheio de compreensão.
Havia mais a desvendar, mas eles estavam juntos. No entanto, com cada passo, Eduardo sentiu que a verdade ainda estava longe de ser revelada. Ao sair pela porta, um beck fez tudo estremecer. Mais inimigos se aproximavam, mas o que ele sentia era uma chama de esperança queimando dentro dele. Eduardo, a mãe chamou, interrompendo seus pensamentos, temos que resolver isso. O legado não será perdido? Eu sei, ele respondeu, finalmente compreendendo que a união deles era a chave para tudo, enquanto eles corriam uma verdade. Ficou clara, a luta deles estava apenas começando. Agora, você que ficou aqui até o final, preciso de sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa cheguem a ainda mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de ajudar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa.